Pois pessoal, sou Macedo, falo de assuntos de política, economia e outros assuntos relevantes cá e lá fora. Vamos analisar o comentário de Ana Gomes, que normalmente se realiza ao domingo à noite. Um gravíssimo problema. A Anna Applebaum, que é uma analista reputada, dizia como é extraordinário termos nos Estados Unidos um ex-presidente a ditar a política externa americana em nome de um ditador estrangeiro e, no fundo, servindo os interesses desse ditador estrangeiro, que é Putin. Estamos numa semana em que Putin disse coisas sinistras, em que Trump, portanto, o candidato O Putin, disse ex-presidente. coisas sinistras, como a ameaça de um banho de sangue na América se perdesse as eleições. Também disse, por exemplo, que os migrantes não são gente. Todos aqueles que votaram com os amigos de Putin cá e de Trump cá, enfim, com certeza que não gostarão de se rever nessas palavras, que os migrantes não são gente. E Vamos aos factos e à verdade. Trump usou a palavra banho de sangue durante os comentários sobre o que disse serem as ameaças à indústria automobilística dos Estados Unidos, especialmente da China, via México, que já vou entender porquê. O candidato presidencial republicano disse isso duas vezes, começando por volta da 1h40 no clipe, que é aqui o pequeno contexto. Agora, se não for eleito, vai ser um banho de sangue para tudo. Vai ser o mínimo, vai ser um banho de sangue para o país. Mas o contexto, como vamos ver aqui, é diferente. O contexto veio pelo facto de a China usar o facto do México, os Estados Unidos e o Canadá terem uma política de alfandegária muito mais acessível para esses países, para haver uma maior dinâmica nesses países. E, portanto, ele fala o facto de Biden e outras administrações terem cometido erros de porem à mercê do estrangeiro no diz respeito à construção de carros, não é? Para vender no mercado dos Estados Unidos, e dizendo que se, por exemplo, um carro que for importado da China tem que levar uma taxa alfandegária de 25%. Mas com esta arquitetura, ou quem diz engenharia, o facto de os chineses montarem fábricas no México, que não proíbe que os chineses trabalhem lá, hum, faz logo automaticamente que antes de pagarem 25%, pagam 2,5%, que é uma diferença substancial e que depois não vai dar hipótese ao mercado automobilístico dos Estados Unidos, e que é um dos importantes motores do PIB dos Estados Unidos, não é? E depois o outro facto de ele ter até afirmado que não há problema nenhum, os chineses querem construir os carros, mas é nos Estados Unidos, com pessoas dos Estados Unidos a trabalhar lá e não fora. Portanto, se a China ou outro país quer entrar num país que tem um alto poder de compra, tem que obedecer a regras, porque senão o mercado era completamente o mercado, não é? Não havia regras, não é? Tem que haver regras, temos que saber que há várias geografias, vários tipos de política, não é? Outro tipo de ordenados, não é? E se queremos que todos, de uma maneira correta, ganhemos com o jogo, temos que todos ceder uma parte aqui, outra parte ali, e não andar a arranjar arquiteturas ou engenharias para distorcer e para tentar enfraquecer um país. Pronto, agora o passo a segunda parte, que é desmentir aquilo que ela disse sobre os imigrantes, não é? E dizer que os apoiantes de um certo partido, que ela até queria que esse partido fosse, que não pudesse concorrer a eleições e fosse extinto, que sabemos qual é, o Chega, e podia ter sido outro, não é? Este caso é o Chega.
e desmontar a segunda mentira. É assim, são pessoas que vão para lá, nem preparação têm e vêm com as mentiras do lado dela, do socialista, não é? Que ela é uma comentadora socialista e toda a gente sabe e diz o que bem entende, bem ou mal, é o que diz, mas uh, acima de tudo, verdade. Donald Trump diz que acha que alguns migrantes são animais e não pessoas. Vamos ver que foi um discurso de 90 minutos e depois vamos aqui ao contexto. Eu não sei se você chama de pessoas, em alguns casos eles não são pessoas, na minha opinião. Mas não é-me permitido dizer isso porque a esquerda radical diz que é uma coisa terrível de se dizer. Ele defendeu, mais tarde, referindo-se aos hipotéticos migrantes criminosos como animais e mais pessoas. Portanto, se forem ver no discurso, é nisso que ele se refere. A pessoas que vêm para trabalhar não sabem o que vêm fazer, não têm registro deles, não falam a língua, não é? Portanto, pá, ele nesse caso quer que as pessoas começam a falar a língua. Quem já foi aos Estados Unidos sabe que há parte dos Estados Unidos eles nem inglês falam espanhol. Portanto, e ele só quer o mínimo, como é normal. Se o Trump está à frente das projeções para as eleições, é porque alguma coisa se passa lá. Agora, a normativa, uma é utilizar internamente de torcer as palavras, e a segunda é uma mensagem externa para o facto de ele ter uma postura mais protecionista e defensora dos Estados Unidos, que tem a ver com a NATO e o apoio da NATO que deve dar à Ucrânia. E como, não é? Para arranjar aqui uma forma e correta, legítima, de pôr os nossos filhos, olha, se calhar na boa tempo, ou os netos, não é? Normalmente é assim que está referenciado, de irem para a tropa obrigatória. Portanto, se entenderem as coisas entre linhas, estão a entender por onde as coisas estão a ir. Ser, e mesmo com a chamada almofada de Medina, que agora, pelos vistos, estou a ver aí um spin da direita a tentar dizer que não é um excedente, chamam-lhe saldo da dívida, o que é que lhe chamem, mas é de facto Mas Carlos aquilo que César dá. também um excedente aparentemente excessivo. Eu também acho, eu disse aqui, muito até antes de António Costa se ter demitido, que era uma almofada salazarenta, era um investimento salazarento, esse de pôr na almofada em vez de aplicar na resolução dos problemas, Isso veio para ir reduzindo a dos dívida. salários e sobretudo Mas a uma velocidade extraordinária. e nos serviços públicos, etc. Mas de qualquer maneira, eu penso que aqui Luís Montenegro já está a dar. Ana Gomes, mais um comentário muito assertivo, um socialista, não sabe o que é governar, que é o seguinte: o socialista acaba com o seu socialismo quando o dinheiro dos outros acaba. Isto, ipsis verbis. Quero dizer é o seguinte, não sei porque é que se chama Fundo Medina, devia ser o fundo do povo português, não é? Com a inflação levou a estas receitas recortes. Mas pronto. O facto também de Carlos César, presidente do PS, dizer que foi um excedente excessivo. Mas quando o Costa estava lá a governar e já tinha excedente, ele não disse nada, estavam caladinhos, piavam baixinho, não é? Portanto, agora vem com outra coisa contraditória, porque pensam que foi isso que levou o PS a perder as eleições. Não foi isso que levou o PS a perder as eleições. As pessoas estão a começar a abrir os olhos e perceber o que é o socialismo. É por isso que os jovens, na sua grande parte, não são socialistas e nem irão ser socialistas, porque todos os Estados socialistas deram errado. E estamos a ver um bocadinho por toda a Europa a estatização dos recursos no Estado, com os impostos cada vez maiores, sendo o exemplo máximo a França. É por isso que até anda aí isso da guerra, se calhar é para desviar atenções, que ao criar impostos elevados, desculpem, estão a matar a economia. E quando subsidiam a economia, quando vêm esses subsídios, essas atribuições vindas de fora, é porque ela já está morta. Ou seja, há um grande problema e devemos repensar como é que queremos ver a esfera do Estado e o facto de
perceber se temos que ir políticas mais liberais a um Estado mais pequeno como existe na Irlanda. A Irlanda agora teve um novo primeiro-ministro, foi o mais jovem de sempre, com 37 anos. Portanto, nós pensamos é que devemos ter um Estado pequeno como é da Irlanda, e na Europa estão a cometer esses erros excessivos e que vai levar a uma mudança radical. Bem, as eleições europeias e vão ser um teste de fogo para o futuro da Europa, porque não podemos continuar a ser estadistas, a ter um Estado pesado, onde matam atividades com impostos elevados, que é o caso de Portugal. O IRC, quando é elevado, inibe as empresas a investir e inibe empresas médias a crescerem para se tornarem grandes, pequenos para se tornarem médios, e as economias só são pujantes, só são economias que dão e rendem um PIB per capita maior quando existe uma panóplia de grandes empresas. Portanto, é preciso esquecer que não é preciso de contas certas. É preciso contas certas. Quando não há certas é porque temos uma dívida controlada e é necessário num período de aflição.